leais a Jeová, ou leais a uma organização. Abraão, Isaque e Jacó foram leais a uma organização, ou foram leais a Deus. Foram leais a Deus. Jetro, sogro de Moisés, não fazia parte da organização de Jeová, e mesmo assim, Moisés aceitava conselhos de seu sogro. Moisés aceitava conselhos de Jetro, e Jetro não fazia parte da organização de Jeová. Jetro não fazia parte da organização de Jeová e mesmo assim, Moisés casou-se com a filha de Jetro. Isso prova que Jeová pode aprovar pessoas que não fazem parte da suposta organização de Jeová. Então, como surgiu este arranjo? De Deus colocar um corpo governante sobre a sua suposta, entre aspas, única organização aqui na Terra. Será que foi Deus que criou um arranjo dos israelitas obedecerem governantes humanos para governarem suas vidas? Ou foram os próprios israelitas que desobedeceram a Deus neste sentido? Foram os próprios israelitas que desobedeceram a Deus neste sentido? Veja 1 Samuel 8, 5-7, que diz: E disseram para Samuel: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere. Isso desagradou a Samuel. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Perceba que Deus disse para Samuel que a nação de Israel rejeitaram a Deus como rei. Isso prova que até então, era Deus que reinava ou governava a nação de Israel. E não, nenhum corpo governante, pois até então, não tinha nenhum corpo governante. Perceba que a nação de Israel sentia a necessidade de que um ser humano mandasse nelas, sentia a necessidade que homens e não Jeová governasse elas. Que pena! Lamentável, não é verdade? Veja 1 Samuel 8, 18-22, que diz: Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não. Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará, e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os. E dê-lhes um rei. Perceba que foi contra a vontade de Deus este desejo da nação de Israel ter homens que mandassem nela. Sim, os da nação de Israel queria que homens governassem a vida delas. Ou seja, rejeitaram a Jeová como governante delas. E hoje? Será que o mesmo ocorre, hoje em dia? Perceba que Deus não queria que eles tivessem um corpo governante de homens que os governassem. Deus queria que eles continuassem seguindo suas leis, conforme dadas através dos seus profetas. E perceba que Deus os avisou de antemão que essa escolha deles em terem um corpo governante de homens não daria certo, pois iriam clamar a Deus se arrependendo de terem feito esta infeliz escolha. Mas Deus disse que não os ouviria. Hoje, a maioria das testemunhas de Jeová estão ressentidas com seu corpo governante de homens. E parece que Deus das testemunhas de Jeová não as ouve, pois vivem sempre tomando medicamentos tarja preta, para combater a depressão, e outros males psíquicos, advindos de terem um corpo governante de homens sobre si. Davi foi um homem abençoado por Jeová, e mesmo assim, ele foi perseguido por Saul, o cabeça do corpo governante. Sim, o rei Saul baniu, desassociou Davi da organização. Davi preferiu residir fora das fronteiras de Israel por algum tempo, até mesmo achando mais seguro viver entre os pagãos filisteus em Gate. No entanto, Jeová continuou a abençoar Davi.
Veja 1 Samuel 21:10, que diz: Levantou-se, pois, Davi, e fugiu naquele dia, de diante de Saul, e foi ter com Aquis, rei de Gate. Davi continuou sendo abençoado por Deus mesmo não se submetendo mais ao corpo governante rei Saul. E mesmo Davi estando fora da suposta organização de Jeová, sob a governança do ungido de Jeová, o rei Saul, Deus abençoava Davi, o que prova que Jeová não levava a sério este arranjo de se ser obediente a pretensos ungidos de Jeová. O mesmo ocorreu com os profetas bíblicos. Foram perseguidos pelos reis da nação de Israel, que as testemunhas de Jeová consideravam como líderes da pretensa organização de Jeová. O próprio Jesus Cristo e o apóstolo Paulo foram perseguidos porque ousaram pregar contra os líderes da organização de Jeová em seus dias. Jesus e Paulo eram considerados quais? Apóstatas. Veja Atos 21:21 e 1 Coríntios 11:1. O apóstolo Paulo, após ter se convertido, foi designado por Jesus para procurar algum suposto corpo governante em Jerusalém? Não. Paulo não foi para Jerusalém, mas foi viajar direto para obedecer à revelação que ele recebeu, que era pregar em Antioquia, Damasco e Arábia. Jesus tratava diretamente com Paulo, e após sua conversão Jesus nunca o enviou para receber mais instruções de algum corpo governante de Jerusalém. Veja Gálatas 1:11-12, que diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Perceba que Paulo não disse que foi um corpo governante de homens que lhe ensinou. Se houvesse algum corpo governante lá nos dias de Paulo, por que Jesus deu uma revelação para ele? Não faria sentido. Isso prova que o apóstolo Paulo não se submetia a corpo governante nenhum. Vejam Gálatas 1:17, onde Paulo diz: Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Não acham que se houvesse mesmo um corpo governante em Jerusalém, conforme ensinam as testemunhas de Jeová, não seria obrigação de Paulo se dirigir a tal corpo governante para obter as devidas instruções providas por tal suposto corpo governante? Não acham que Paulo teria desobedecido tal arranjo se de fato tal arranjo existisse? Perceba que assim que Paulo se converteu, Paulo não procurou nenhum corpo governante em Jerusalém para ser instruído sobre o que deveria fazer. Isso prova que não existia nenhum corpo governante em Jerusalém. O corpo governante atual das testemunhas de Jeová costuma ensinar que apostasia significa abandonar a adoração verdadeira. Porém, a Bíblia ensina que o apóstolo Paulo ensinava uma apostasia contra a lei de Moisés. Será que o apóstolo Paulo havia abandonado a adoração verdadeira? Veja Atos 21:21. O que vocês acham? Não acham que o corpo governante atual das testemunhas de Jeová tem obrigado as testemunhas de Jeová a pensarem erroneamente que apostasia é o mesmo que abandonar a adoração à verdadeira? Mas como você, prezada testemunha de Jeová, se você for sincera e honesta, irá perceber a desonestidade do corpo governante em lhe impor este falso ensino. Que apostasia significa abandonar a adoração verdadeira. Pois se isso fosse verdade, o apóstolo Paulo teria abandonado a adoração verdadeira, não é verdade? Percebeu? Assim sendo, prezadas testemunhas de Jeová, se libertem de continuarem a ser escravos de homens. Veja 1 Coríntios 7:23. Vimos que Deus abençoou Jetro, sogro de Moisés, mesmo ele não fazendo parte da suposta organização de Jeová. Vimos que Deus não aprovou o arranjo de terem um corpo governante no passado, como percebemos no caso do rei Saul, e assim como Davi foi perseguido pelo rei Saul, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo também foram perseguidos pelo corpo governante judaico que eram os fariseus do Sinédrio. Foram inclusive acusados pelo Sinédrio como fazendo parte de uma seita. Eram hereges, eram seita dos nazarenos, acusavam os fariseus. O corpo governante daqueles dias ensinava que Jesus e Paulo ensinavam apostasias contra a lei de Moisés. Veja Atos 21:21 e 1 Coríntios 11:1. Sobre o depoimento do apóstolo Paulo, percebam que Paulo afirma não ter mentido. Ora,
Acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Veja Gálatas 1:20. Perceba que Paulo afirma que não mentiu. Portanto, devemos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Não estar mais sujeito a homens, mas sim a Deus. Veja 1 Coríntios 7:23. E essa história de corpo governante na Bíblia que Deus sempre lidou com uma organização, vimos na Bíblia que não é verdade. Pense nisso. Basta seguir o que a Bíblia diz e pronto. Não se precisa seguir nenhum corpo governante de homens. Veja Atos 5:29, onde os apóstolos de Jesus dizem: temos que obedecer a Deus como governante, antes que aos homens. Basta seguir o que a Bíblia diz, e pronto. Hoje, temos a Bíblia Sagrada, que é um perfeito guia para nossa fé. Sim, a Bíblia é o alimento espiritual perfeito. E não precisamos de um suposto escravo fiel, que afirma que Jesus não prometeu que daria um alimento perfeito. Veja 2 Timóteo 3:16-17. Perceberam a contradição? 2 Timóteo 3:16-17 diz que a Bíblia nos torna perfeitos. Perfeito significa ser completo. Porém, o corpo governante das Testemunhas de Jeová discorda, afirmando que o escravo não provê alimento perfeito. Perceberam a contradição? De modo que qualquer cristão tem Deus como seu governante, através da Bíblia Sagrada, e os anciãos das congregações devem seguir a Bíblia Sagrada, e não nenhum suposto corpo governante. Repetindo, e não nenhum suposto corpo governante. Mas, o que faz as Testemunhas de Jeová pensar que havia um corpo governante dos cristãos em Jerusalém? É pelo fato de ter ocorrido um problema originado em Jerusalém sobre se os cristãos deviam ou não ser circuncidados, e este problema de Jerusalém foi levado para a congregação de Antioquia. Em vista disso, os anciãos de Antioquia pediram para os anciãos de Jerusalém resolverem este problema, pois este problema havia surgido em Jerusalém e seria natural que em Jerusalém fosse solucionado este caso. Depois disso, as congregações continuavam, independentes de quaisquer corpo governante, centralizado em Jerusalém. Só lembrando que, segundo Atos 5:30, o corpo governante que era tribunal do Sinédrio nos dias de Jesus mandou Pilatos matar Jesus como se Jesus fosse um apóstata contra tal corpo governante. Quem matou Jesus? De acordo com Atos 5:30, foi o corpo governante que havia nos dias de Jesus e Paulo. E hoje, o corpo governante atual das Testemunhas de Jeová mata simbolicamente a todas as Testemunhas de Jeová que ousam criticar os ensinos de tal corpo governante. Como? Por desassociar e, consequentemente, ostracizar a tais que imitam a Jesus e Paulo, como se os mesmos estivessem mortos. Pois, segundo o corpo governante das Testemunhas de Jeová, os mortos
não falam. Os mortos não devem falar. Viu como um modus operandi do corpo governante dos dias de Jesus e Paulo era idêntico ao modus operandi do corpo governante atual das Testemunhas de Jeová. Portanto, aproveite para se libertar de falsos ensinos, enquanto o verdadeiro Jeová da Bíblia está usando de misericórdia com você. Sim, você. Pense nisso.